Senhor, mais uma vez eu coloco meu coração perante Ti, esperando que o Senhor me use como um instrumento para edificação e que a Sua palavra encontre um lugar no nosso coração para viver do modo que agrada a Deus. E temos um propósito significativo na nossa vida. E vejamos como é que o Senhor vê o nosso viver diário. E que os resultados que o Senhor promete possam ser vistos em nosso viver pelas pessoas com quem nós convivemos, nossos parentes e também os nossos amigos e os nossos vizinhos. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos vendo a nossa vida através daquilo que Deus chama de importante. E isto nós chamamos de prioridade. E nós precisamos aprender a discernir as prioridades de Deus. Porque quando o alvo e as prioridades da nossa vida estão fora de ordem, existe em nossa vida um fator de frustração que corresponde a isso. Nossas aptidões espirituais, psicológicas e físicas, nossos interesses e tendências perfazem 100% da nossa capacidade intelectual. Deus deseja desenvolver e integrar 100% dessas áreas em seus propósitos, que é viver para a sua glória. Deixar de integrar a vida total resultará em pressões e frustrações. Vamos olhar para Jesus. Embora ainda houvesse muita necessidade na vida das pessoas ao redor de Jesus, na sua época aqui na terra, ele pôde dizer na cruz do Calvário: terminei o trabalho que tu me destes. Jesus podia expressar-se assim porque havia feito tudo, tendo se baseado no que realmente era importante e não no que os outros consideravam importante. Nós precisamos entender a diferença entre o importante e o urgente. Se você fizer a pergunta: o que eu preciso fazer, outra pessoa pode fazer no meu lugar? Se a resposta é sim, isto é urgente. Mas se a resposta for não, só você pode realizar, isto é importante. E nós precisamos aprender a olhar aquilo que realmente é importante. Lamentavelmente, nós encontramos pais que perceberam de repente que a sua vida estava sendo gasta no que era importante aos olhos das pessoas e não aos olhos de Deus. Eles permitiram que os seus próprios desejos e ideais governassem a sua vida, deixando-se levar por pressões externas de outros que lhe pareciam irresistíveis. Qual o resultado? Famílias desintegradas, casamentos desfeitos, relacionamentos vitais prejudicados. Tudo indicando que as responsabilidades assumidas não foram baseadas nas prioridades de Deus. A Bíblia fala claramente que somos responsáveis por nossa vida e pelos dias que Deus nos deu. Não temos base para falar em prioridades,
a menos que definamos o que é importante, o que é supremo em nossa vida. E a Bíblia nos dá esse sinal. Moisés disse que a duração da nossa vida é de 70 anos. E ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versos 10 a 12. A sabedoria é o nosso principal objetivo nesta vida. Salomão disse a mesma coisa. Ele disse que adquirir sabedoria era a coisa mais importante, e o entendimento, que é aplicar o que se aprendeu à vida. E isto é olhar a vida do ponto de vista de Deus. E fazendo isto, nós vamos permitir que Jesus Cristo viva através das nossas ações, palavras, motivações e realizações, influenciando, portanto, todos os relacionamentos importantes da nossa vida. Jesus disse para Deus, depois de 3 anos e meio de ministério, que estava consumado, que tudo que Deus havia dado para ele fazer, ele completou, ele fez. Então, nós precisamos entender o que foi que Jesus se entregou a tudo aquilo que era importante. Que foi por quê? Por que que ele fez isso? E não ao que era urgente. Quantas vidas estão sendo destruídas porque não sabem a diferença entre o que é importante e urgente? Em outras palavras, desconhecem quais são as prioridades do ponto de vista de Deus. Muitos de nós não queremos que o nosso lar termine como muitos lares que conhecemos, não é verdade? Estamos sempre vendo casais passando por momentos difíceis. Alguns chegam a ser até visíveis. Andam pelas ruas separados. Alguns homens chegam a andar com as mãos nos bolsos de sua calça. Um vai à frente, o outro vai atrás. E nem percebe que estão sendo deselegantes. Às vezes não sabemos como fazer para evitar isso conosco. Uma outra coisa que é um sinal dado por Deus é quando nossos filhos não querem nos acompanhar e também não querem mais ir à igreja conosco. Precisamos entender que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Deus quer ganhar a nossa atenção e nos revelar que estamos com um problema muito sério. Alguns homens pensam que vai dar muita alegria para sua esposa e para seus filhos, trazendo muito dinheiro para casa, tendo êxito no seu trabalho. Mas eles não percebem o quanto sua esposa e seus filhos estão se sentindo infelizes. E essa infelicidade na vida dos filhos é demonstrada através da rebeldia. Mas eles não sabem o que fazer, como fazer para isso não acontecer. Então eu te convido para dar uma olhada no Manual do Criador. Nós vamos perceber que Deus quer que usemos nossas vidas para o louvor da sua glória. Nós temos mencionado que a vida é formada por 3 partes. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Não é verdade? As nossas aptidões espirituais, psicológicas e físicas, nossos interesses e tendências perfazem 100% da nossa capacidade intelectual
E Deus deseja desenvolver e integrar 100% dessas áreas em seus próprios propósitos. E deixar de entregar a pessoa total resultará em pressões e frustrações. Então nós precisamos olhar para a Bíblia e ver como é que Deus pode e quer fazer para que nós sejamos um ser total. Como que o homem interior pode ser desenvolvido totalmente em cada uma dessas áreas. Mas como é que nós vamos cooperar se nós não sabemos quais são as prioridades de Deus? Nós gastamos muito do nosso tempo com coisas urgentes, mas cedo ou mais tarde, cada um de nós vai descobrir o que realmente é importante na vida. Eu fico feliz por termos jovens aqui no nosso meio, pois vocês vão descobrir ainda bem cedo em sua vida o que realmente é importante. Nós podemos dizer que a igreja é importante, que o trabalho é importante, mas se em algum momento perdermos o nosso cônjuge e também os nossos filhos, nós vamos descobrir que alguma coisa está errada em nossa vida. O que acontece se as prioridades estão fora do seu devido lugar? Nós não estaremos usando corretamente a nossa capacidade nem o nosso tempo, e isso vai trazer tédio à nossa vida. Isso vai trazer frustração para a nossa vida, porque nós vamos estar tentando usar toda a nossa capacidade no pouco de tempo que sobra e não conseguimos desenvolver. Aí haverá frustração. E então só uma pequena porção do nosso tempo nós vamos achar que valeu a pena. E por causa da frustração e do tédio, ficaremos desanimados. E eu não creio que essa pequena parte de satisfação seja importante. Ninguém acha que só 10%, 20% de satisfação de 100% é importante. Por isso, é importante sabermos a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Devemos dar importância às prioridades, pois elas nos mostrarão como Deus deseja, através da nossa vida, dar significado para ela e valorizar aquilo que para Ele é importante. Moisés disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele também diz que a nossa vida, a duração é de 70 anos. Então nós temos pouco tempo, não é verdade? Salomão disse que a coisa mais importante para se adquirir nesta vida é a sabedoria e depois o conhecimento. Em 1 Reis 4:29. O que é sabedoria? Eu gosto de ver como Larry Coy viu. É ver a vida do ponto de vista de Deus. E a compreensão é saber aplicar esse conhecimento na minha vida e faça com que ela seja uma vida que tenha um significado e me ensine a olhar a vida do ponto de vista de Deus e que me fará saber o que é importante para Deus e procurar saber quais são as prioridades de Deus e me dedicar a elas. As prioridades de Deus podem ser uma grande surpresa para algum de vocês, como foi um dia para mim. Porque cremos que servir a Deus
seja a coisa mais importante para se fazer. Pensamos que tudo o mais pode esperar. Se não conhecermos as prioridades de Deus, podemos cometer um erro muito grave, porque não sabemos o que é importante para Deus. Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso 17, diz que não devemos ser insensatos, mas devemos saber qual é a vontade de Deus. Paulo então começa a fazer uma lista das prioridades de Deus e nos diz que a primeira coisa que Deus quer é que tenhamos uma vida bem-sucedida, uma vida feliz. E ele nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há contenda, e nos orienta a nos enchermos do Espírito Santo, e que devemos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. E o que costumamos fazer é confundir o ministério com a nossa vida espiritual. Para Deus, é muito mais importante nosso relacionamento com Ele do que o que nós fazemos para Ele. Nós achamos que é muito mais importante o que fazemos do que a nossa relação com Deus. Às vezes estamos tão ocupados que não temos tempo para Ele. Deus tem uma maneira específica para nos ensinar como a lidar com os problemas em cada área que nós enfrentamos. E uma dessas áreas mais atacada é a nossa mente. E Ele sabe como nos ajudar a limpar a nossa vida mental. Ele diz que há 4 períodos da nossa vida em que nós somos atacados pelos pensamentos e pelas tentações. Só que se nós não gastarmos tempo para aprender como é que Deus quer nos ensinar, nós acabamos achando que o cristianismo ele não é nada prático. Então vamos pensar nesses 4 períodos do nosso dia, na nossa vida, que Deus quer que nós mantemos o nosso pensamento nele. Paulo diz que devemos orar sem cessar. E aí a gente pode perguntar, como é que eu posso fazer isso? Se eu for fazer isso, não faço mais nada na minha vida. Mas se nós olharmos em Deuteronômio, capítulo 6, Moisés disse que nós devemos levar a nossa mente quando nós cativa a Deus, quando nós estivermos assentados na nossa casa. E quando que é esse tempo? É quando nós assentamos para as refeições. Eu também hoje para assistir alguma coisa na televisão ou na internet. Ele também diz que devemos levar o nosso pensamento a Deus quando estamos andando pelo caminho. E quando que é este momento? Quando nós vamos para o trabalho ou levamos os nossos filhos na escola ou vamos buscá-los. Outro momento que nós devemos levar o nosso pensamento a Deus é quando nós deitamos. E quando que é esse momento? À noite, quando nós vamos para a cama. E ele também diz, por último, levantando-te. E quando é esse tempo? Quando eu acordo pela manhã. E aí nós vemos que isso não é todo o tempo. Isso é o tempo que sobra dos meus pensamentos. Se perguntar o que é e quando é que somos tentados, nós vamos descobrir que é quando vamos para a cama à noite, ou pela manhã, quando acordamos, ou quando vamos de um lugar para o outro. Essas são as horas, são os momentos que normalmente somos tentados. E Deus quer que nós voltemos o nosso pensamento para Ele nessas ocasiões. E se eu não tiver nada importante para ocupar o meu pensamento,
como uma prova ou um estudo, se a minha mente não estiver ocupada com alguma coisa importante, então Deus quer que eu volte a minha mente para Ele. Mas como é que faremos isso? Normalmente nós pensamos que é lendo a Bíblia ou orando. Mas quando estamos sendo tentados, nós não queremos fazer isso. E a razão é porque não é um método de Deus. E Deus é muito específico na maneira que Ele quer que nós façamos isso. E a maneira que Deus quer que façamos isto é através da música. Veja só, uma das maneiras que os nossos jovens têm sido mais atacados pelo inimigo, aonde as suas mentes e os seus valores estão sendo destruídos, não é através da música? Basta parar e ouvir e vamos ver que tanto o ritmo como as letras têm destruído a mente dos nossos jovens. E porque Deus sabe que o inimigo tem usado essa tática, Ele disse que nós devemos renovar a nossa mente através também da música. Por isso, a Bíblia diz que Deus colocou um hino novo em nosso coração, porque Ele sabe que essas canções antigas estão lá no nosso coração. Por isso que Ele diz que devemos falar entre nós com cânticos, salmos e hinos espirituais, cantando e salmodiando em nosso coração. O que devemos fazer, então, é procurar memorizar alguns hinos, aqueles que nós mais gostamos, e que quando cantamos nos emocionamos, às vezes chegando até a lágrima. Pois é impossível estar louvando a Deus de coração e ao mesmo tempo estar sendo tentado no nosso pensamento. Ou você vai parar de cantar e se entregar à tentação, ou você se entrega ao louvor e a tentação bate em retirada. Por que é assim? Porque quando lemos a Bíblia, estamos usando a mente, a razão. Mas a tentação afeta a mente e também as minhas emoções. A música, quando eu a canto, ela afeta tanto a minha mente como as minhas emoções. E quando eu volto assim a minha mente através da música para Deus, com certeza a minha mente será livre, estará limpa e eu vou voltar a querer ler a palavra de Deus, ouvi-lo falar comigo e através da oração falar com Ele. A segunda prioridade de Deus é que Ele quer edificar um casamento bem-sucedido. Muitos de nós ainda não entendeu como deve ser que o cônjuge é a pessoa mais importante depois de Deus. Lembre-se que Paulo, no capítulo 5, verso 19, diz que devemos falar entre nós em salmos e hinos. Paulo diz: não sejais insensatos, mas sabeis qual é a vontade de Deus. E ele sabia quais eram as prioridades de Deus. Em 1 Coríntios 7,33, Paulo nos diz: mas quem é casado cuida das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Os homens que estão casados devem assumir a responsabilidade com a sua mulher. E em Efésios 5, de 21 a 23, Paulo diz que devemos nos sujeitar uns aos outros. Diz para as esposas se submeterem a vossos maridos. E dizem aos maridos que devem amar a sua esposa. É muito difícil para alguns entender que, de fato, é importante para Deus
até que compreenda bem a terceira prioridade. Deus quer que tenhamos uma família bem-sucedida, feliz. Em 1 Timóteo 3:5, Paulo nos diz: como que alguém que não sabe governar a sua própria casa pode governar a igreja de Deus? Sério isso, né? Deus não está dizendo que o ministério não seja importante, mas o que Ele nunca vai exigir de nós que por causa do ministério nós negligenciemos a família, a esposa e os filhos. E muitos que estão no ministério pensam que deve ser sempre estar à disposição de todos, pensando que foi Deus que os trouxe para a sua vida. O que acontece? Acontece que as esposas pensam que seu marido é fraco e que não sabe o que está fazendo com a própria vida. E tanto a esposa como os filhos sofrem com a ausência do marido e também do pai em casa. Se você tiver coragem de dedicar mais tempo à sua mulher e a seus filhos, verá que o seu ministério será mais frutífero, terá mais resultados permanentes. O que acontece é que Deus só vai trazer para você aquelas pessoas que realmente querem mudanças permanentes em suas vidas. No início não será fácil, pois não há afinidade entre você e seus filhos e a sua esposa. Mas com o tempo você aprenderá a passar tempo significativo com a família. A questão vital não é quanto tempo é gasto com a sua mulher e filhos, mas é que, quando está com eles, você pertença realmente a eles. Olha que lindo! É um dos sentimentos mais gostosos de se sentir, que se pertence. Então, você deve estar inteiro com eles, com a esposa e filhos. E saiba que seus filhos e a sua esposa sabem muito bem quando você está por inteiro com eles. Porque você vai estar prestando atenção, você vai estar ouvindo aquilo que eles dizem e terá a atenção voltada para eles naquilo que eles fazem. Sabe? Muitas vezes nós desenvolvemos uma linguagem sem palavras, com o nosso olhar ou com nossa boca. Fazemos caras e bocas, e não muito tempo a nossa família vai descobrir, vai perceber que você não está com eles, mesmo estando em casa. Saiba de uma coisa: no fim de tudo, Deus vai exigir do pai o resultado da família. Olha o que ele diz, as últimas palavras do livro de Malaquias, no Antigo Testamento. Eu enviarei o meu profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Efésios 6:4, Paulo diz: Pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Foi feita uma pesquisa na universidade, um certo tempo, para descobrir o que influenciava uma criança a ser bem-sucedida na vida escolar. Estudaram 5.000 crianças por 10 anos
e descobriram que o fator mais importante para o sucesso da criança era a sua atitude para com ela mesma. E o elemento mais determinante para essa influência da sua atitude para consigo mesma era o seu pai. Que importante e que responsabilidade. Não é a questão de quanto tempo os pais ficam em casa, mas a sua ação para com as crianças quando ela lhe pede um pouco da sua atenção. Você deve parar o que você está fazendo e prestar toda a sua atenção no que ela está fazendo ou falando. Você pode, com a sua ação, dizer que ela não é importante, e então ela vai desenvolver um espírito desanimado e até um sentimento de inferioridade. E da mesma forma, o marido pode causar este mal-estar na sua esposa. É muito fácil para o marido atacar o caráter da esposa. Você deve perguntar a você mesmo se aquilo que irrita você, que você vê na sua esposa, que irrita você, se pode ser mudado ou se não pode ser mudado. Será que o modo como ela foi criada tem dificultado o seu relacionamento? Ela recebeu a sua informação, a sua formação através dos seus pais. E isso não pode ser mudado. Não pode ser mudado porque elas não tiveram controle. Pois quem escolheu os seus pais para serem seus pais foi Deus. Então a dificuldade do cônjuge se torna uma dificuldade transformada em amargura para com Deus, porque eles estão agora culpando Deus por seu cônjuge ser daquela maneira. E eles não sabem qual é a maneira que Deus vai motivar o seu cônjuge para mudar. Então o que acontece? Acontece que passa a condenar. E não é através da condenação que Deus vai mudar o seu cônjuge. Deus nunca desejou que o marido ou a mulher seja conselheiro um do outro. Porque para aconselhar uma pessoa, nós temos que observar as suas características negativas. Quando nos concentramos nos seus pontos negativos, estamos dizendo que não o aceitamos como são. A intenção de Deus é que você se concentre nas qualidades do seu cônjuge. Veja quantas qualidades, quantos pontos positivos ele tem, ela tem. Quando você se concentra nas falhas do seu cônjuge, isso vai erguer uma barreira entre você e ele. E é muito fácil colocar as prioridades fora de ordem. Quando isto acontece, é fácil inverter as prioridades. E nós não sabemos como mudá-la. Também nós não sabemos como Deus pode efetuar essa mudança. Então você fica sempre atacando o seu caráter e não vai levar muito tempo para que você negligencie o que é importante e vai gastar mais tempo no trabalho ou em outras atividades. A quarta coisa que Deus quer que desenvolvamos é a nossa vocação. Efésios 6, 5, 6, Paulo diz aos servos: não sejam obedientes aos seus senhores segundo a carne, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo somente à vista como para agradar ao homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
no verso 9, ele diz: vós, empregadores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor é tanto deles como de vocês que está no céu, e que para ele não há acepção de pessoas. Assim Deus mostra que os maridos são os provedores, são aqueles que devem levar o sustento para as esposas e filhos, e para alguns de nós, a maneira de providenciar o sustento é através do ministério. Por isso, deve fazer um trabalho legítimo para o seu empregador. Isso diz que há um certo número de horas que deve ser dado ao seu empregador, para ser digno do seu salário quanto ao seu trabalho. Nós, como crentes, devemos ser os melhores empregados. Trabalhamos com mais diligência, fazendo sempre o melhor para o nosso empregador, porque Jesus Cristo nos pede que façamos o melhor. A quinta e última área que Deus deseja desenvolver é um ministério bem-sucedido. Eu creio que muitos ministérios não são bem-sucedidos porque não conseguem desenvolver essa maturidade em seus membros. Muitos ministros deixam de observar o seu relacionamento com Deus, não primam a sua comunhão diária com o Senhor. Talvez se concentrem em desenvolver um casamento bem-sucedido, mas não sabem como vão conseguir. Então, vão se concentrar na educação dos filhos, mas um dia os filhos se casarão e irão embora. É preciso desenvolver um casamento bem-sucedido. Alguns homens vão se dedicar a ter uma vocação, seu trabalho bem-sucedido. Alguma coisa precisa ser entendida, é que a vida da mulher está no lar, e a vida do lar se arruinar, toda a sua vida se arruinará. Mas isso não é verdade quanto ao homem. O homem divide a sua vida em dois campos. Ele tem a sua família através do casamento, mas se a sua família não é aquilo que ele quer, ele vai fazer de tudo para se esquecer dela. Ele vai se dedicar à sua vocação, ao seu trabalho. Mas Deus disse que ele não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, pois aquilo que nós semearmos, isso nós vamos colher. Temos visto muitos homens que se dedicam a sua vida a Deus, mas têm perdido a sua família. Deus tem o compromisso de cuidar das viúvas e dos órfãos, mas é dos pais, é do marido a responsabilidade de cuidar dos filhos e da esposa. É essencial que dediquemos nossa vida, nosso tempo, para aquilo que é importante para Deus. O que é maravilhoso é ver o que acontece quando cuidamos daquilo que é importante para Deus. Nós vamos ver como Ele cuida das demais áreas da nossa vida. Como é que eu posso pôr em ordem as prioridades em minha vida? Há 168 horas na semana. Se eu chegar ao fim dessa semana e eu não tiver mais coisas para fazer, é porque eu fiz muitas coisas que o Senhor não me pediu para fazer. Deus disse que 6 dias trabalharemos e realizaremos toda a obra, mas o 7º dia é dia de descanso para mim. Mas se nós pensarmos que podemos violar os princípios de Deus e ainda assim podemos escapar dele, estamos muito enganados, pois a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Deus disse para Israel que deveria guardar o 7º ano, que era o ano do descanso. Deveria cultivar a terra por 6 anos e no 7º ano ela deveria descansar. Mas Israel negligenciou esse mandamento. Então Deus disse:
para cada ano sabático não guardado, eles passariam escravos na Babilônia. Assim, quando violamos os princípios de Deus e nos negamos a dar-lhe o que é seu de direito, no seu dia, nós vamos sofrer as consequências inevitáveis lá adiante. Será que há na Bíblia um versículo ou texto que diz que Deus vai abençoar aqueles que guardarem o seu dia? Muitas pessoas dizem que Deus castiga, mas será que há na Bíblia um texto que diz que Deus vai abençoar os seus dias? Sim, Isaías 58, 13 e 14. Todos os mandamentos do Antigo Testamento foram repetidos no Novo Testamento, com exceção do sábado. Mas, entretanto, o princípio não foi desfeito. O que devemos gastar é um tempo com o Senhor. Nós devemos manter isso em nossa vida pessoal e devemos oferecer isso aos nossos filhos. Mas como podemos colocar em ordem as nossas prioridades? Vamos organizar o nosso plano semanal? Eu te convido a fazer esse concerto com Deus. E na próxima terça-feira, na live, estaremos explicando como é que nós podemos organizar o nosso plano semanal do ponto de vista de Deus e sermos pessoas, cônjuge, família, ministérios bem-sucedidos. Seu coração a Deus agora e cante conosco. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Te dá